E quando um adolescente ele se depara com a escolha de uma profissão, né, a gente sabe que eles ficam muito angustiados, porque não está apenas em jogo o seu interesse e a sua aptidão, mas também a maneira como ele vai ver o mundo, através dele próprio, né? Como é que ele percebe as informações que ele possui acerca das profissões, as influências externas, advindas desse meio social, principalmente a família, né? Porque a gente sabe que a família sempre vai dar uma dica, vai tentar orientar naquilo que eles acham que é interessante. Na verdade, são muitos fatores que influenciam a escolha de uma profissão. Desde as características pessoais, as convicções políticas, religiosas, os valores, as crenças, além de todo esse contexto socioeconômico. E no programa de hoje, nós vamos ter o prazer de falar sobre isso, né? A família e a escolha vocacional dos filhos. E para isso, eu tenho o prazer de receber a querida Alex Roca, psicóloga do CEP, Centro Paulista de Psicologia e Educação. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Bom, que também temos o prazer de receber a diretora do Colégio Santa Catarina, Graça Margarete Tessarioli. Muito obrigada por ter vindo, querida. E também o psicólogo e professor do NASCE, Rogério Duran. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado por convite. Olha, nós vamos começar agora a falar sobre aquilo que todos os pais aí ficam preocupados, né? Na verdade, eu queria ouvir de vocês três, se vocês acham que os adolescentes estão preparados para uma escolha profissional segura. Pode começar, Alex. Bom, eu penso que os adolescentes hoje não estão devidamente preparados para uma escolha segura, tendo em vista o grande volume de pessoas com problemas, né, insatisfações no trabalho, deprimidas, estressadas, o volume de pessoas que ingressam nas universidades e desistem dos seus cursos, ficam pulando de curso em curso. Então eu penso que ainda não. E Graça, na sua opinião, o que você acha dos nossos adolescentes? Bem, na realidade, realmente, eles não estão preparados para uma escolha segura. Sim. E aí eu até vou acrescentar na fala dela, além da evasão que a gente tem, ou troca de curso no ensino superior, principalmente no primeiro ano, por uma escolha inadequada, teve uma pesquisa no segundo semestre de 2011, que saiu até numa revista renomada. Essa pesquisa foi feita com 19.883 estudantes no final do ensino médio, ou seja, no terceiro ano. Sim. Prestes para o vestibular, porque ela foi feita em agosto. E como resultado, deu 44% dos alunos ainda não sabiam o que escolher. É um número muito elevado. Com certeza, sem dúvida. E dos que sabiam, provavelmente, para nós que já trabalhamos no ensino superior, sabemos que muitos deles provavelmente irão mudar de curso. Tá? Sem dúvida. E meu querido Rogério, me diga, na sua opinião, você que tem todo esse trabalho como psicólogo, o que você vê nessa questão da orientação vocacional? Você acha que os nossos jovens estão preparados para essa escolha? Eu acho que dá para abordar a questão por dois olhares, né? Primeiro é um problema relacionado à estrutura da educação no Brasil. Existe uma ausência de uma política pública ligada à educação que pudesse promover um programa de orientação. Na verdade, até existe, né? Quer dizer, a lei que rege a educação no Brasil, a LDB, de 96, prevê que no ensino fundamental 2 e no médio, né, no colégio, esse tema deveria ser debatido dentro de um tema transversal, né, chamado trabalho e consumo, mas ele não é feito nas escolas, infelizmente. Né? Seria como? Uma nova disciplina? Ou não, que seria é um isso? tema transversal. Isso significa que várias disciplinas deveriam se preocupar com esta questão e trabalhar em conjunto, e aí a orientação profissional ou vocacional estaria inserido. Né? Essa é uma questão. A outra questão é que sempre nos perguntam isso, os pais nos perguntam muitas vezes também. Né? Quer dizer, o adolescente, um sujeito com 17, 18, 16 anos, está preparado, né, psicologicamente? Eu vou dizer, eu não sei. Né? Porque efetivamente não há um momento em que alguém está preparado, né, maduro suficientemente para poder fazer uma escolha desse tipo. Toda escolha envolve algum grau de risco. E essa escolha sendo feita nesse período, a determinação não é por conta do amadurecimento ou não psicológico, é uma questão social. Né? A sociedade elegeu
este momento para que o sujeito faça essa escolha. Então, o que a gente tem que fazer é tentar auxiliá-lo a fazer uma melhor escolha. Eu não sei se esperar até 25 anos, 24 anos, né, daria maior volume ou mais consistência para a escolha dele. Da sua opinião, Alex, o que você acha que a família poderia fazer para ajudar o jovem naquele momento? Porque ele está realmente perdido, não sabe muito bem que caminho tomar. Às vezes ele tem várias habilidades, dentro dessas habilidades tem que escolher uma. O que a família pode fazer de maneira prática? Bom, a família, como é a primeira sociedade, né? A primeira referência, o espelho desse jovem, além das informações que estão disponíveis na internet, hoje a gente acessa, né, as informações pelo celular, a televisão, os pais têm uma contribuição muito grande no sentido de transferir para esse jovem, para essa criança, esse adolescente, os valores, o significado do trabalho para esse pai, que pode ser positivo ou negativo. Então, aquele sujeito que chega do trabalho, ainda com disposição, se sentindo útil, se sentindo valorizado, reconhecendo a sua atividade, ele passa essa sensação, né, esse significado positivo de trabalho. Enquanto que aquele pai, aquela mãe que voltam sem paciência, estressados, nervosos, eles também passam um significado de trabalho para o filho, né? A gente ouve muito as expressões, vou matar um leão por dia, estou indo para a guerra. Então, de forma muito sutil, esses preconceitos, esses valores, eles são transmitidos aos jovens. Então, o papel do pai, da família, é muito significativo. O jovem dá muito valor, dá muita atenção, muito... Nossa, e a Alex está falando uma coisa verdadeira, porque nós somos as referências, não é verdade, para os nossos filhos. A maneira como a gente encara o nosso trabalho, o nosso dia a dia, vai mostrar a eles um prazer com relação a você fazer alguma coisa dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, ou um desprazer. Olha, a gente tem que tomar cuidado. Fala, meu amor. Não sei se vocês estão complicando tanto esse assunto. É muito fácil escolher uma profissão. Não me diga, qual foi? Eu tenho um segredo, eu tenho um caminho. Qual é o caminho? É só você ver qual que ganha mais. Você vai por esse. Vamos lá. Eu quero ganhar bastante dinheiro, daí vou escolher a profissão que ganha mais. Olha como você falou agora um item que é um dos mais, eu acho que valorizados na hora de um jovem fazer a sua opção, não é? E que passa a ser também um grave erro. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Rogério. Quando se fala muito do mercado de trabalho, então eu vou ser engenheiro, sabe por quê? O engenheiro de computação ganha muito e a pessoa não tem prazer em realizar aquilo. Como é que a gente pode tomar cuidado para realmente estar com os pés no chão de fazer uma escolha dentro de um mercado, mas não deixar com que isso seja, digamos, o significado mais importante, o rendimento? Então, ele é de fato um elemento muito importante na escolha, claro, né? Mas o mercado, primeiro, que o mercado não é só a questão de quanto você vai ganhar, né? Também é a possibilidade de se realizar um trabalho, quer dizer, se há vaga, se há demanda, se tem necessidade daquela profissão, né? Segundo, que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente analisa o mercado de trabalho, porque ele é histórico. Nossa! Então, veja, a gente tem hoje uma procura bastante acentuada, ou os jovens estão interessados numa engenharia, especialmente que é a engenharia de petróleo e gás. Sim, porque a necessidade, não é agora, no momento. Né, exploração da camada do pré-sal, etc. Né? No entanto, a gente não tem nenhuma projeção de quando é que essa exploração vai realmente ocorrer, em que modelo isso vai ocorrer, se vão ser empresas multinacionais que vão explorar e, portanto, vão trazer seus profissionais ou não, né? Então, é arriscado a gente apostar todas as fichas nessa única variável, não é? Uma outra dimensão que a gente não costuma muito abordar, né, quando a gente fala no cotidiano sobre o mercado, é a questão do campo de trabalho, que é diferente, né? Então, às vezes, uma profissão não tem muito mercado, porque há poucas pessoas que estão comprando o serviço nesse mercado, né, dessa profissão, mas ela pode ter um bom campo, quer dizer, ou seja, há uma boa possibilidade de expansão dessa profissão. E outras questões que a gente precisa considerar, por exemplo, a qualidade da sua formação, né? O tanto que você se empenha no trabalho e buscando novos conhecimentos para agregar valor ao teu trabalho, isso pode ser um diferencial. Então, profissões que supostamente não remuneram tão bem, um sujeito pode se dar bem
né, em termos de remuneração, se ele efetivamente se qualificar. Olha, e eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando optei por ser psicóloga, né, eu estava no auge da carreira em termos de novela, e eu lembro que as pessoas falavam, você é louca, você vai ser psicóloga, não tem campo de trabalho e tudo mais. Olha, eu falei, pois eu amo, eu gosto, e realmente, quando a gente ama e gosta do que faz, a gente estuda mais, a gente se prepara, tem prazer e realiza de maneira diferente. E aí é que está o sucesso e automaticamente vem a remuneração porque você se dedicou. Então a gente tem que pensar muito nisso. Aquilo que a gente faz com prazer, a gente faz de maneira tão bem feita que realmente o sucesso acaba sendo uma consequência e aí vem também a consequência da remuneração. Mas a gente volta já já, porque eu quero ouvir da Graça aqui essa questão de como a escola pode realmente, efetivamente ajudar nessa parte de uma escolha profissional. Então você não pode perder, viu? A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Até mais. O mercado de trabalho, ele realmente é um ponto muito importante na escolha vocacional. Mas ele também deve ser entendido de uma maneira relativa, né? Porque, às vezes, o jovem, ele está naquele momento escolhendo uma profissão, pensando nesse mercado, só que quando ele se formar, vai encontrar uma outra realidade. Esse mundo está muito rápido, tem muita mutação, não é verdade? E os pais, eles devem encorajar, sim, os seus filhos a buscar e desvendar e descobrir verdadeiramente o que eles desejam. Porque é assim que eles vão aprender a dar sentido à sua existência. Então eu queria saber da minha querida Graça, a questão da escola, como um teste vocacional pode ser aplicado e auxiliar este jovem a ter mais consciência do seu potencial e das suas habilidades. Olha, na realidade eu vou falar da experiência do Colégio Santa Catarina. Sim. Se eu for falar das escolas em gerais, acredito que grande maioria não utiliza os testes vocacionais. Então, a escola, no geral, ela utiliza muito, e principalmente no último ano, eu diria, do ensino médio, terceiro ano, dar informações sobre o mercado de trabalho e o mercado profissional. Isso somente não basta, porque a escolha profissional é algo muito mais profundo, é algo muito pessoal e que depende muito de um autoconhecimento. Então, aí, na proposta do Colégio Santa Catarina, nós começamos essa iniciação no primeiro ano do ensino médio, com dois objetivos, que são um de desmistificar a questão da orientação vocacional e já o princípio do autoconhecimento. Como é esse princípio? No segundo, o princípio do trabalho de autoconhecimento, né? Começa todo um trabalho, dinâmicas, seminários. Ótimo. Trocas em grupo, várias atividades utilizadas para isso. No segundo ano do ensino médio, nós dividimos em 6 módulos, e sendo que 3 módulos, que é o autoconhecimento, as capacidades e a descoberta do interesse vocacional, nós usamos alguns testes. Mas esses testes não são o fim. Os testes, na realidade, são para complementar o que foi observado dentro de todos os encontros que ocorreram. Perfeito. Então, existe essa possibilidade, ele não é um fim mesmo, ele é um instrumento apenas para nortear todo o trabalho que foi feito. Tá? Mas não é, depois eu gostaria, né, eu vejo que não é uma realidade. Eu vejo que em termos de Brasil, e aí vou aproveitar uma fala do Rogério, dos parâmetros curriculares nacionais, que nos temas transversais, que todo professor é para trabalhar, será que o professor está preparado para isso? Provavelmente não. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Será que nós estamos preparados para auxiliar e ajudar o nosso aluno numa escolha tão séria como essa e tão significativa? E, por um outro lado, esse trabalho é feito no Santa Catarina. Consequentemente, provavelmente teremos outras escolas que desenvolvem algum trabalho na área de orientação vocacional, mas é muito pequeno no mercado brasileiro. Nós não temos, como ele disse, uma política para que isso seja trabalhado nas escolas. Certo. Querida Alex, e da tua parte, o que você poderia dar como orientação ao jovem que está nos assistindo, que está naquele momento de angústia, que fica, ai, o que eu faço? Como ele poderia começar a descobrir os seus talentos, a se conscientizar do que ele realmente gosta para fazer uma opção tão importante de carreira?
Ok, bom, como a Graça falou muito bem, o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, esse jovem, esse adolescente, buscar fazer uma relação das atividades que ele gosta, que ele sente prazer em desenvolver, em desempenhar. A importância da participação dos pais num treino de escolha. Coisas muito simples, muito banais, desde a compra de uma camiseta, uma azul, uma vermelha. Né? O que a gente vê em algumas classes sociais, meu filho, na dúvida, leve as duas. Não, treine essa escolha. A gente começa com escolhas simples até chegar a algo mais complexo, que é uma decisão de carreira. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, entender quais são os seus valores, quais são os valores da sua família, né? Buscar, quando possível, um processo de orientação, onde a gente faz uma avaliação psicológica, a gente utiliza testes aprovados pelo Conselho Federal, com o intuito de que haja, que seja compatível o perfil desse jovem, né, as habilidades, os talentos, os interesses, com o escopo de trabalho que ele vai estar se submetendo, que ele vai estar escolhendo. Então, com isso, a gente consegue auxiliar bastante uma melhor escolha para... Sem dúvida. Outra coisa também que eu ia te perguntar, a questão de procurar amigos, pessoas que estão numa determinada carreira, para que o jovem converse com essa pessoa, não só os bem-sucedidos, porque eu acho também importante a gente pegar uma experiência daquela pessoa que estudou algo e não se deu bem, para ouvir os dois ângulos. Você acha isso interessante? Sim, acho muito interessante, muito válido. Se tiver essa possibilidade de aproximar, acompanhar um profissional, né, um tio, um pai, um amigo, ler sobre a profissão, sobre o mercado de trabalho. Então, buscar a maior gama possível de informações para auxiliar nessa decisão, nessa escolha. Ô, Suzy. Diga, Marcinho. Eu vi você, eu tô só ouvindo aqui de cantinho, viu? Mas eu tô prestando bastante atenção. Mas vocês falaram tanto desse tal de teste vocacional, realmente ele funciona? Eu só quero que vocês provam em quantidade. Dá para qualificar isso em números? Vamos falar já. Saber se funciona mesmo. Vamos ouvir aqui o Rogério, vai nos falar em termos até de números. Em termos de números, é interessante, né? Mas, na verdade, a gente tem uma posição, nós lá do NASA, a gente tem uma posição que é um pouco diferente, né? A gente não utiliza teste psicológico. Certo. Isso por conta de uma opção mesmo de trabalho. A gente acha que a gente não tem que fazer diagnóstico do sujeito. Quer dizer, olhar ele, construir uma imagem dele, uma fotografia e revelar para ele algo que supostamente ele não saiba, né? E aí então indicar para ele, olha, os melhores caminhos para você são esse. A gente acha que a escolha é um ato extremamente pessoal, em que de fato todas essas questões que as colegas colocaram tem que estar à vista, né? Quer dizer, uma reflexão sobre si mesmo, da sua própria história, suas habilidades, suas dificuldades, os desafios que ele pretende vencer na vida dele profissionalmente, não é? Uma boa leitura da realidade do mundo do trabalho, essa coisa do mercado, de campo, o tipo de vínculo, como é que se dá a formação profissional no Brasil, e a informação bastante profunda sobre as profissões, né? Que as informações muitas vezes que chegam sobre as profissões são muito superficiais, né? Então isso exige muita dedicação. Agora, mesmo assim, Suzy, a gente considera o seguinte, né? Mesmo com todo esse volume de informações, né, existe uma questão que é uma questão muito difícil de ser trabalhada, né? Porque toda escolha, definitivamente, se existe uma escolha, é porque tem algum tipo de conflito. Claro. Né? Quer dizer, são coisas que estão disputando com um peso parecido, né? Ao mesmo tempo, junto com esse conflito, existe um certo risco. Porque por mais informado que eu esteja, eu estou mudando, eu vou mudar daqui a um certo tempo, a profissão vai mudar daqui a um certo tempo, né? Quer dizer, há outras questões que vão envolver risco. Então, para superar esse risco, para superar esse conflito, a gente fala que é necessário um ato de coragem, que é algo emocional. Porque toda escolha vai envolver também alguma perda. Sempre. A dificuldade não é talvez escolher a melhor opção, mas é perder as outras todas, né? E isso precisa ser feito, então, com algum envolvimento emocional, né? E esse amparo, essa troca com as pessoas significativas, com a família, é muito importante para que o sujeito possa ter algum grau de confiança e aposte, não num jogo de risco, né? Mas aposte muito bem informado, bem esclarecido, bastante consciente, numa solução e no primeiro passo.
Porque a escolha de uma carreira não é o último passo. Exato. Né? E não precisa ser uma coisa que é definitivo, não. Nunca mais você vai sair dessa carreira e outras escolhas vão acontecendo. Quer dizer, um sujeito pode ser um biólogo, pode trabalhar, é concreta essa história, né? Assim. Pode trabalhar numa empresa, por exemplo, produtora de bebidas, né? Tipo cerveja. Sim. É um dado concreto que eu conheci uma pessoa assim, né? E aí vira, trabalhando lá com a fermentação, etc., mas ele acaba tendo um desembaraço muito grande para tratar com os empregados, ele acaba sendo deslocado para ser diretor de recursos humanos dessa empresa. Né? Nossa! Não é essa escolha que ninguém escolhe fazer biologia Claro. para ser diretor de recursos humanos. Sem dúvida. Mas outras escolhas acontecem no decorrer da vida da gente que vão se abrindo. Então, é o primeiro passo, é um passo importante, mas ele não é assim também tão definitivo, né, o processo de escolha. Isso. E também, por exemplo, às vezes dentro de uma família, é uma pergunta para você, Alex, tem um negócio, a pessoa já tem um negócio pronto. E os pais, com a melhor das intenções, gostariam que os filhos dessem continuidade a este negócio, então gostariam que eles se preparassem com relação a isso. Como é que você poderia orientar esta família, a este jovem, nesta situação, né? Porque isso é uma realidade. Muitas vezes a gente encontra os pais numa carreira, já tem todo o negócio montado, fala, olha, eu vou te dar de bombejada, filho, já tem os clientes, já está tudo meio caminho andado. E aí? Bom, e aí que desde o nosso nascimento nós temos uma carga de expectativas muito alta. É verdade. Né? Tem alguns estudos que falam sobre a ordem de nascimento, o mais velho tem uma carga maior, enfim. Esse fato acontece, é muito comum. Né? E o que a gente trabalha, o que é significativo aprofundar aí, são realmente essas expectativas, esses medos, essas angústias, os sonhos dos pais. O momento que eles conseguem externalizar é uma forma da gente elaborar junto com esse jovem, buscar um caminho para resolver, para solucionar, se sigo mesmo, se vou contrariar, como disse o professor Rogério, né? Tem que ter muita coragem para ir contra tudo isso. Puxa vida, eu já tenho uma carreira, já tenho uma clientela, mas me identifico, gosto dessa atividade. Então, o primeiro passo é os pais externalizarem tudo isso para a gente poder elaborar e trabalhar junto com o jovem. Perfeito. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse aqui uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo e estão naquela angústia mesmo dessa questão da orientação vocacional. Queria começar com você, professor. É simples, eu acho, pegando pela questão da família, né? Eu acho que os pais não devem se furtar de externalizar a sua opinião. Certo. Né? Existem jovens, por exemplo, que chegam muito angustiados no processo de orientação, falando assim, e aí, seus pais pensam que eles não falam nada, eles falam para mim que qualquer coisa que eu quiser vai ser legal. E eles sentem uma falta de referência. Perfeito. É claro que isso tem que ser uma referência. Sim, né? Não tem que ser uma decisão, uma né? Decisão, uma exigência. Né? É mais um exemplo, é mais um sujeito mais experiente que pode ajudar na reflexão. Claro. Tá okay? Perfeito. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês. Graça? Bem, pelo que nós sabemos, existe realmente muita indecisão, que é o que o professor Rogério também falou, da questão da faixa de idade, né? Muito prematuro para escolher ou para decidir, né, sobre a escolha de uma profissão. Então, eu diria que quem está nessa dúvida, eu acho que a procura de um profissional adequado é essencial. Não que isso vá te trazer, mas vai te auxiliar. Sem dúvida. E a busca do autoconhecimento, como nós estávamos comentando aqui, é também fundamental para que eu tenha uma escolha que, de certa forma, seja o meu desejo. Claro. E o que você falou também, que é o que eu sempre digo, inclusive nos meus primeiros anos, quando eu entro na universidade para dar aula, é fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, fazer uma escolha de um desejo interior. Perfeito. Então, acho que eu deixaria esse recado. Eu amo o que eu escolhi. Por isso é que é muito bem sucedida. Exato. A gente vê a alegria. Muito obrigada, querida. E você, Alex? Bom, eu compartilho da opinião dos colegas e eu penso que a gente tem que ter um olhar, os pais têm que terem um olhar, os adolescentes, para o aspecto da saúde. Então, como disse, né? Fazer o que se gosta. Uma vez que você desempenha uma atividade, né, um escopo de trabalho muito diferente das suas características, você vai despender muita energia, muito esforço. Isso reverte em adoecimento, depressão, ansiedade, enfim. Então, esse olhar para a saúde e uma característica muito distinta que eu tenho observado em jovens que residem no interior,
né, das cidades do interior Sim. e os jovens das grandes metrópoles, pelas distâncias, enfim, pela vida, o estilo de vida muito diferente, procurar nas refeições estar conversando com os pais, vendo como é que foi, acompanhando o dia a dia, como é que foi o seu trabalho. Então, esse espaço aberto de comunicação com os familiares, porque muitas vezes o jovem acha que o pai vai ficar bravo, acha que o pai, né, fantasia e muita coisa que na verdade não é. Perfeito. Então, abrir esse espaço para o diálogo, se conhecer. Que é fundamental, sem dúvida, e dar realmente confiança para a pessoa fazer a escolha. Exatamente. Olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, foi enriquecedor, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que você em casa gostou e vai aprender cada vez mais e você pode assistir novamente essa entrevista. É muito simples, tanto esta do nosso programa, como dos programas anteriores. É só você acessar o nosso site, que é www.paulinas.org.br e você também pode mandar mais sugestões de pautas, colocar suas críticas, dúvidas, tudo isso no nosso programa Família em Foco. O e-mail paulinastv@paulinas.com.br. Muito obrigada mais uma vez, viu?